Em 18 de novembro de 2020, a Agência de Vida Selvagem de Utah viajava de helicóptero pelo condado de San Juan, nos Estados Unidos, para fazer um levantamento dos carneiros selvagens nativos. Mas o que eles realmente encontraram os deixou sem palavras. No meio do deserto, havia um monólito gigante e brilhante de metal, com algo entre 3 e 3,70 metros de altura. Quem, o que, como ou por que alguém colocaria aquilo lá era um completo mistério. Mas a sua aparição repentina no meio do nada foi só o começo. Como assim? Bom, fica ligado enquanto analisamos o que aconteceu com esse monólito misterioso e muitos outros objetos que apareceram do nada antes de sumirem sem explicação. Assim que as imagens do monólito começaram a circular na web, comparações com o filme 2001 Uma Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick, que também apresenta um estranho monólito alienígena, começaram a surgir. Se o monólito de Utah foi colocado lá por aliens para nos deixar mais inteligentes, a gente ainda não sabe, se bem que parece não ter funcionado. O que se descobriu com base em imagens do Google Earth foi que o monólito de Utah foi instalado em algum momento entre agosto de 2015 e outubro de 2016. Eu não sei qual mistério é maior, esse monólito ou como é que a gente vivia antes de ter o Google. Mas 10 dias depois da descoberta do objeto estranho, os curiosos que esperavam ver o artefato alienígena com os próprios olhos descobriram que ele tinha sumido. Então, quem é que o removeu? Foram forças extraterrestres que levaram a coisa de volta para sua própria galáxia? Felizmente não. Em vez disso, foi um grupo de homens que desmontaram a escultura, liderados pelo esportista Andy L. Lewis. A equipe estava preocupada com o monólito atraindo turistas curiosos, que estavam inadvertidamente danificando a paisagem. Certamente uma causa nobre. Mas esse não é o fim dos nossos mistérios monolíticos. Apenas 10 dias depois, em 27 de novembro de 2020, uma escultura igualmente estranha foi encontrada em Batka do Amnei, na Romênia, e então desapareceu durante a noite dias após a sua descoberta. Essa não foi a última vez que avistaram algo assim. Ao longo de 2020, mais 200 monólitos apareceram ao redor do mundo. Isso se tornou uma sensação tão grande que no dia de Natal, em São Francisco, os moradores acordaram e encontraram um monólito feito de pão de gengibre pairando sobre a cidade. Mas para todos os imitadores criativos, ainda não se sabe quem erigiu o monólito original de Utah ou por quê. Mas se alguém quiser fazer um monólito de biscoito, eu me voluntario para a parte de fazer ele desaparecer. De outro mundo. Olha, o que eu tô prestes a te dizer pode parecer loucura, mas eu prometo que eu não tô secretamente usando o chapeuzinho de papel alumínio agora. Você sabia que existem vídeos da Força Aérea dos Estados Unidos interagindo com OVNIs? Pera aí, dá uma olhada nisso. Em 2020, o Pentágono autorizou a divulgação de vários vídeos depois que eles foram vazados para o público. As filmagens remontam a 2007, quando um membro do Above Top Secret, um site dedicado a teorias da conspiração, afirmou ter trabalhado em um porta-aviões dos Estados Unidos e contrabandeado as filmagens do navio. O primeiro incidente ocorreu em novembro de 2004 ao largo da costa de San Diego. Algo estava errado no porta-aviões USS Nimitz. Um cruzador de mísseis próximo, o USS Princeton, estava captando leituras estranhas perto da ilha de San Clemente em seu radar. Essas leituras apareciam e sumiam, e não se pareciam com o movimento de aviões. As coisas ficaram mais estranhas quando 2 jatos do Nimitz foram ver o que era toda a agitação. Eles supostamente encontraram um objeto branco de forma oval, do mesmo tamanho dos jatos pairando sobre a água agitada. O fenômeno flutuante não tinha asas, sem meios óbvios de propulsão, e parecia um tic-tac gigante. Quando os jatos se aproximaram para uma olhada mais de perto, o objeto voou a uma velocidade hipersônica. Isso é cerca de 4.828 km por hora, mais de 5 vezes mais rápido que a velocidade do som. Se o relato for confiável, uma história e tanto. Esse não é o único momento em que o exército dos Estados Unidos se deparou com OVNIs. No início de 2015, ao largo da costa da Flórida, pilotos do USS Theodore Roosevelt estavam voando sobre o mar quando gravaram algo que não conseguiram explicar. A tripulação envolvida nesse incidente optou por permanecer anônima e as circunstâncias em torno do vídeo permanecem desconhecidas.
Embora a gente só veja um OVNI aqui, o radar do piloto aparentemente detectou uma frota inteira deles. Mas então, o que são essas coisas? Ninguém sabe. Embora o governo dos Estados Unidos não tenha encontrado evidências que mostrem que a tecnologia alienígena estava sendo usada, eles também não conseguem negar. Então é isso, parece que um dia a Terra vai ser conquistada por pastilhas voadoras. Mas eu sei que pode distrair a sua cabeça da iminente invasão alienígena. Clicar nos botões de curtir e se inscrever aí embaixo. Desse jeito você vai ficar atualizado com os fatos que são realmente de outro mundo. Agora de volta ao nosso vídeo. Coelho gigante. Você já pode ter ouvido dizer que os coelhos conseguem se multiplicar que nem malucos, mas aparentemente eles também conseguem aparecer do nada. Uma manhã de 2005, os moradores de Artesina, em Piemonte, na Itália, ficaram surpresos ao olhar pela janela e ver um coelho rosa gigante deitado no topo da montanha Coleto Fava. A escultura tem 61 metros de comprimento e 6,10 metros de altura, grande o suficiente para as pessoas se espalharem por cima dela. O bicho de pelúcia é gigantesco, chamado Hase, que em alemão significa coelho. Na verdade, é uma instalação de arte do grupo Gelliten, de Viena, que é bem conhecido pelas suas peças de arte especialmente malucas. Hase foi concluído após 5 anos de tricô da sua pele externa, e então preenchido com palha. Isso deve ter exigido um exército inteiro de vovós. Era para parecer que a criatura caiu do céu, porque as suas entranhas estão para fora. Embora o grupo esperasse que a arte permanecesse até 2025, o coelho irregular começou a se desintegrar a uma taxa alarmante. Não havia planos para salvar ou remover o coelho. A grama começou a brotar da sua pele tricotada, os animais começaram a cavar seu corpo e começou a escorrer uma lama marrom dele. Em 2016, ele praticamente tinha desaparecido. Se você olhar para a colina hoje, talvez nunca saiba que um coelho rosa gigante esteve lá. Ali Yanka, um membro do grupo de arte, disse que a decadência fazia parte do objetivo. Você sobe no coelho e se sente como uma larva na sua carne. Então você é felizmente transformado em uma mosca e voa para longe. Para falar a verdade, eu já não tinha planos de ir nesse lugar e definitivamente eu não vou mesmo. Ovo de metal. Hoje em dia aparece todo tipo de lixo na praia. Garrafas, plásticos, quinquilharias, mas o que leva o prêmio é uma nave espacial alienígena. Em fevereiro de 2023, na tranquila praia de Enshu, em Hamamatsu, na costa do Pacífico japonês, uma bola de ferro gigante foi descoberta. A bola tinha cerca de 1,5 metro de diâmetro e estava coberta de ferrugem. Sem saber com o que estavam lidando, a polícia isolou um raio de 200 metros ao redor da bola para tentar descobrir o que diabos era aquilo. Depois de extensos estudos, as autoridades chegaram à conclusão de que eles não tinham ideia. Muitos temiam que fosse algum tipo de mina marinha, então a equipe antibomba foi chamada para desativá-la. Só que essas preocupações foram descartadas quando os exames de raio-x mostraram que a bola era oca. A especulação sobre o que poderia ser a bola variou de um ovo do Godzilla a uma nave espacial caída. Toda essa tensão surpreendeu os moradores locais, com um deles afirmando que a bola estava lá semanas antes de a mídia perceber. Eu não quero acabar com seu barato, mas essa alça levantada indica uma realidade muito mais mundana do que um ovo cibernético espacial. Provavelmente era uma boia de amarração. Quando uma boia se solta, ela pode flutuar no mar por anos, o que faz a sua superfície enferrujar. Isso acontece em outros lugares do mundo. Moradores ao longo da costa da Escócia não teriam dado a mínima para isso. Mas até que um dia a bola sumiu. O governo de Hamamatsu levou a esfera embora, aparentemente para ser descartada, embora nunca tenham revelado exatamente o que fizeram com ela. Talvez seja um ovo e eles colocaram em uma incubadora gigante. Assuntos escatológicos. Alguma vez o cachorro do seu vizinho já deixou aquele presentinho indesejado no seu quintal? Sim, isso é horrível, mas pelo menos você pode ficar feliz que esse presente não tinha 15 metros. Em 2008, na Suíça, um grupo de crianças em um lar infantil testemunhou um grande cocô de cachorro voador pousando no jardim. Cara, qual era o tamanho desse cachorro? Esse enorme excremento voou contra a casa, quebrando uma janela e sendo levado pelo vento para onde quer que ele fosse. Essa caca colossal é uma obra de arte chamada merda complexa. Ah, desculpa, o YouTube não gosta dessa palavra. Eu devia ter dito cocô complexo. Ela foi criada pelo artista americano Paul McCarthy, que se especializa em projetos de arte em grande escala, sendo muitos deles provocativos por natureza. Na verdade, eles são tão provocativos que não tem como eu conseguir mostrar alguns deles aqui. McCarthy ganhou destaque nos anos 70, onde o seu estilo extravagante floresceu. A Guerra do Vietnã e o movimento hippie foram o cenário perfeito para o seu tipo de arte experimental, raivosa e desafiadora. Mas nenhuma
uma das artes dele saiu vandalizando coisas que nem essa aqui. Esse negócio do tamanho de uma casa estava em exibição pública no Centrum Paul Klee, na cidade de Berna. De repente surgiu uma tempestade que o carregou a 200 metros de distância antes de parar no lar infantil, onde o dejeto maciço derrubou uma linha de energia e quebrou uma janela. A obra de arte tinha um mecanismo de segurança que a desinflava se fosse levada pelo vento, mas claramente não funcionou. Ainda bem que não caiu em cima da casa de ninguém. Imagina tentar explicar isso para a companhia de seguros. Eles certamente iam dizer que você inventou essa bobagem. O Homem de Pequim. Todo mundo já perdeu algo de valor em algum momento. Seu telefone, suas chaves, a sua carteira. É bem embaraçoso, né? Pelo menos você pode ficar feliz por nunca ter perdido algo com 200 mil anos de idade. Nossa história nos leva de volta a 1921, quando o geólogo sueco John Gunnar Andersson visitou a caverna de Zhoukoudian, no distrito de Fangshan, em Pequim, na China, após ser informado que estava cheia de ossos de dragão. Intrigado, Anderson e outros começaram a escavar. 200 fósseis do antigo Homo erectus pequinenses, também conhecido como o Homem de Pequim, que poderia ter se parecido com isso, foram desenterrados. Essa subespécie do Homo erectus, sério, eu não tenho maturidade para esse nome, viveu no Pleistoceno Médio, que remonta a 200 mil a 700 mil anos atrás. Durante a Segunda Guerra Mundial, após a invasão da China pelo Japão, as autoridades chinesas confiaram os fósseis às tropas americanas para guardar em segurança. Os ossos foram enviados para uma base marinha dos Estados Unidos antes de serem mandados para o continente. Só que eles nunca chegaram. Ao longo dos anos, muitas teorias sobre o que aconteceu ao Homem de Pequim surgiram lentamente. Paul Edwards, da Universidade de St. Andrews, sugere que o navio dos Estados Unidos poderia ter sido interceptado pelos japoneses e os ossos levados para o Japão. Outra teoria é que um barco japonês interceptou os fósseis antes de ser afundado, deixando o Homem de Pequim no fundo do mar. Talvez o governo americano tenha recebido os ossos, mas decidiu que preferia reportá-los como perdidos e mantê-los, sabe, para guardar em segurança. Mas um avanço veio em abril de 2010, quando Paul Bowen, filho de um ex-fuzileiro naval dos Estados Unidos, enviou um e-mail ao paleontólogo Lee Burger, da Universidade de Witwatersrand, na África do Sul. Bowen afirmou que seu pai descobriu caixas de fósseis enquanto estava instalado em Qinhuangdao, durante a Guerra Civil da China em 1947. Burger decidiu investigar mais a fundo e, com alguma ajuda dos seus amigos paleontólogos, encontrou a base marinha onde o pai de Bowen estava instalado e descobriu que o lugar agora é um estacionamento. O local não foi escavado, então o rastro do Homem de Pequim se perde aqui. Quem sabe quantos outros dos nossos estranhos ancestrais podem estar no fundo do mar, congelados em geleiras ou enterrados embaixo de estacionamentos. Pedras e sombras. O Lake District, no noroeste da Inglaterra, se tornou mundialmente conhecido pela sua beleza inspiradora. De William Wordsworth a Beatrix Potter e até a Taylor Swift, o Lake District tem sido uma musa para artistas ao longo das gerações. E pode ser também que ele seja assombrado. Por que eu digo isso? Bom, em 2021, estranhas esculturas de pedra começaram a aparecer por todo lugar. Nenhuma mais perceptível do que no Vale de Borrowdale, onde essa imagem foi capturada pelo fotógrafo Carl Halliday. Não sei vocês, mas para mim olhar para isso me faz pensar numa coisa meio Bruxa de Blair. O Lake District está cheio de lendas assustadoras, como a história de Long Meg, outro círculo de pedra com origens estranhas. A lenda diz que Meg de Meldon e suas filhas eram bruxas que dançavam na noite do Sabbath, ou sábado para quem não é bruxo. Como punição pelos seus pecados, elas foram transformadas em pedra por Michael Scott. Não o Michael do The Office. O Michael da lenda era supostamente um poderoso mago, então teve algum tipo de ritual mágico que aconteceu nesse monumento de pedra? Provavelmente não, mas ninguém sabe ao certo quem criou a escultura. Todo esse segredo rendeu ao artista não identificado o apelido de Banksy de Borrowdale, inspirado no grafiteiro anônimo Banksy. Muito criativo, hein? A estátua foi feita de ardósia, que é uma pedra local da região, e também não é mantida unida por magia. Uma estrutura de madeira provavelmente foi usada para arranjar as peças, criando uma estrutura circular. A mídia decidiu manter em segredo a localização exata desses lugares, para impedir que os caminhantes tentassem subir em trilhas perigosas. Nossa, até as notícias no Reino Unido são educadas. Mas um ano depois, 2 caminhantes que queriam ver o círculo descobriram que ele havia desabado completamente. A lança perdida.
De acordo com a Bíblia, quando Jesus foi crucificado, um centurião romano perfurou seu corpo com uma lança para ver se ele ainda estava vivo. Esse centurião foi posteriormente canonizado como São Longuinho, o que para mim soa como recompensar um cara por um comportamento inadequado. A lança se tornou uma das relíquias cristãs mais procuradas, junto com o Santo Graal e a Arca da Aliança. Mas onde é que ela tá? Essa história nos leva de volta à antiga cidade de Antioquia, na província de Hatay, hoje na Turquia. Era junho de 1098, durante a Primeira Cruzada. O exército cristão havia tomado a cidade, mas foi cercado por forças turcas e árabes. Os suprimentos estavam acabando e a moral estava baixa. Um dos soldados era Pedro Bartolomeu, um camponês desleixado da Provença, na França. Pedro afirmava que Santo André tinha aparecido para ele e revelado a localização da lança sagrada. Ele contou a seus superiores, que surpreendentemente acreditaram nele. Eles ordenaram que uma busca fosse realizada e em 15 de junho Pedro liderou soldados até a Catedral de São Pedro em Antioquia. Após um dia de escavação, Pedro pulou em um buraco e emergiu com um pedaço de ferro que ele afirmava ser a lança. Os soldados supostamente o aceitaram como sendo real, até que, com a moral renovada, eles lutaram para sair de Antioquia. Esse herói improvável em algum momento se tornou um líder dos soldados, mas rapidamente deixou o poder subir a cabeça. Depois de ordenar que os incrédulos fossem executados, seus seguidores começaram a duvidar dele. Para provar o seu valor e o da lança, Pedro se submeteu ao julgamento pelo fogo em 8 de abril de 1099. O julgamento pelo fogo era comum na Idade Média. Um suspeito era queimado e a sua inocência julgada pela extensão dos seus ferimentos. Sim, um sistema excelente. Os soldados acenderam 2 fogos lado a lado, e então Pedro passou pelo fogo segurando a lança. As histórias diferem sobre o que aconteceu em seguida. Alguns afirmam que Pedro foi fatalmente queimado e morreu em 20 de abril de 1099. Outros dizem que ele saiu ileso do fogo e que a sua morte foi causada por uma emboscada inimiga assim que o julgamento acabou. De qualquer forma, uma vez que Pedro morreu, a lança foi desacreditada e então perdida no tempo. Claro, sendo uma relíquia religiosa altamente valorizada, essa não é a única lança de Longuinho. Alguns afirmam que está no Vaticano, na cidade armênia de Varrachapat e até em Viena. Quantas lanças esse cara tinha? Diamante de Florença. Você já teve vontade de se vestir bem, mesmo que não fosse necessário para uma ocasião? Bom, é isso que o Duque da Borgonha, Carlos, o Destemido, fazia o tempo todo. Segundo a lenda, Carlos usava o diamante de Florença, uma bela e inestimável pedra preciosa, na Batalha de Nancy em 1477. Só porque você tá matando seus inimigos não significa que não possa parecer fabuloso enquanto faz isso. Dizia-se que o diamante de Florença tinha uma forma octogonal assimétrica com um tom de citrino e pesava 139 quilates. Que é mais ou menos 28 gramas. Infelizmente, para o Carlos, ele foi morto em combate. Supostamente, um soldado encontrou o diamante nos restos do campo de batalha e pensou que era de vidro, vendendo a pedra por 1 florim. Isso equivale a cerca de 773 dólares hoje. Não é muito bom, considerando que o diamante agora é estimado em 20 milhões. Mas essa história de Carlos e o soldado catando coisas provavelmente é só uma grande mentira. A primeira referência histórica ao diamante vem muito mais tarde, em 1657, quando o viajante francês Jean-Baptiste Tavernier descreveu uma grande gema pertencente a Fernando II, o grão-duque da Toscana. O diamante teria sido o maior da Europa na época, embora para começo de conversa ninguém saiba exatamente como Fernando botou as mãos nele. O que a gente sabe é que em 1743 o diamante era propriedade da família Habsburgo, uma família real, e se tornou parte das joias da coroa austríaca. Isso até 1918, quando a Primeira Guerra Mundial chegou e estragou tudo. Quando a guerra acabou, também acabou o Império Habsburgo. Disse que o diamante foi colocado em um broche contrabandeado para a Suíça, onde a família estava exilada. Desde que a família se mudou, seu paradeiro é desconhecido. A família Habsburgo o perdeu? Ele foi roubado? Talvez eles só esqueceram de colocar na mala. Eu sei porque eu já esqueci coisas antes de viajar. Se bem que da última vez que eu olhei os preços, sungas eram bem mais baratas que diamantes. Cruz roubada. As Ilhas Bermudas são revestidas por belos recifes de coral, que se estendem por 518 km² ao redor da costa. Como resultado, o lugar tá cheio de naufrágios. Na verdade, as Bermudas são a capital dos naufrágios do mundo, com mais naufrágios por km² do que qualquer outro lugar do planeta. Tanta coisa afundada torna as águas da ilha um lugar ideal para um pouco de caça ao tesouro. E um caçador particularmente intrépido foi Terry Tucker. Em 1955, Tucker descobriu um navio, provavelmente o San Pedro,
Pedro, que era uma embarcação espanhola derrubada durante um furacão em 1594. Nadando entre os destroços, Tucker começou a encontrar peças de ouro, sendo a mais preciosa de todas uma cruz de 22 quilates. O tesouro media 7,6 por 3,8 centímetros e estava incrustado com 7 esmeraldas verdes. O Museu Britânico avaliou a cruz em 200 mil dólares. Isso é quase 2,3 milhões de dólares na moeda de hoje. Esperando que o tesouro permanecesse nas ilhas, Tucker vendeu a cruz ao governo das Bermudas pela metade da estimativa britânica. A cruz de Tucker ocupou o centro das atenções no Museu Marítimo em preparação para a chegada da Rainha Elizabeth II e do Príncipe Philip em 16 de fevereiro de 1975. Tucker estava no museu aguardando a chegada dos membros da realeza. Ele percebeu que algo estava errado. A cruz estava parecendo opaca e fuleira. Ao examinar mais de perto, ele percebeu que ela estava coberta de tinta dourada. Então notou que a cruz era uma réplica barata e que a verdadeira devia ter sido roubada. Apesar das investigações realizadas pela Polícia das Bermudas, pela Scotland Yard, a Interpol e o FBI, os ladrões nunca foram pegos, e a cruz de Tucker nunca foi achada. O tesouro provavelmente foi quebrado em pedaços e vendido por uma fração do seu valor cultural. Mas se você quer saber o que eu acho, talvez a Dona Elizabeth aí possa ter alguma coisa a ver com isso. Tesouro sem valor. A cidade de Cuenca, no Equador, já foi o lar do padre italiano Carlo Crespi. Esse homem estaria por trás de um mistério extraordinário que duraria muito após a sua morte. O padre se importava profundamente com a sua congregação e até ajudou a estabelecer um orfanato e ofereceu educação para eles. Mas isso não foi suficiente para Crespi. Ele queria apoiar os moradores locais pobres sem recorrer à caridade direta. Então decidiu comprar coisas deles. Não importava o que fosse, o velho estava pagando. Com o tempo, Crespi acumulou mais de 50 mil objetos. Embora a maioria desses itens fosse lixo absoluto, alguns deles se tornaram envolvidos com o mito. Alega-se que Crespi recebeu tesouros de ouro esculpido e relíquias antigas da Babilônia, considerando que ele estava principalmente comprando dos pobres. Essas são afirmações fortes. Infelizmente, em 1962, a maior parte da coleção de Crespi foi destruída em um incêndio, então a gente nunca vai saber com certeza. E até o destino das coisas que sobraram foi objeto de rumores. Em 1973, o pseudo-arqueólogo suíço Erich von Däniken afirmou que Crespi foi agraciado com artefatos das cavernas de Taios. Esses artefatos supostamente foram criados por uma civilização perdida, que recebeu tecnologia muito à frente de seus anos por serem extraterrestres. Eu não tô bem convencido disso. Däniken não ofereceu nem um pouquinho de evidência para essas teorias. Que tal eu te contar algo um pouco mais substancial? Depois do incêndio, as peças restantes foram compradas pelo Banco Central do Equador, onde tudo, desde armas, esculturas em pedras e cabeças humanas encolhidas, está atualmente armazenado e mantido. Todos os artefatos foram obtidos no Equador sem sinal de intrusos babilônicos ou interferências de aliens. Espero que Crespi seja lembrado como um cara legal, em vez de um louco que tinha acesso a montanhas de ouro alienígenas. O fóssil alemão. Eu já encontrei coisas incríveis embaixo da minha cama. Dinheiro, controle remoto, pacotes de Skittles dos anos 90, mas eu nunca encontrei ossos de dinossauro lá embaixo. Esse é o Archaeopteryx, e era um animal fascinante. Ele viveu há 150 milhões de anos, embora não fosse muito grande em comparação com outros dinossauros, mais ou menos do tamanho de um corvo. Mas esse pequeno terror é frequentemente considerado o elo perdido entre dinossauros e aves modernas. Em 1956, um fóssil de Archaeopteryx foi encontrado na pedreira de Solnhofen, que fica na Alemanha. Curiosamente, todos os espécimes de Archaeopteryx que a gente conhece foram encontrados em calcário de Solnhofen. Durante a Era do Animal, essa paisagem teria lagoas até onde os olhos podiam ver. Criaturas às vezes caíam nas águas lamacentas e morriam, deixando seus restos para se fossilizarem. Depois da descoberta dos restos, o proprietário da pedreira de Solnhofen, Eduard Oppitt, permitiu que o fóssil fosse estudado. Depois da inspeção, os especialistas perceberam que o fóssil era um Archaeopteryx, o terceiro espécime conhecido já registrado na época. Ele foi exibido no Museu Maxberg em Mornsheim, sob permissão de Oppitt, mas acontece que o dono da pedreira era um velho avarento. Ele ficou um tanto superprotetor com o fóssil e em 1974 exigiu que ele fosse devolvido pelo museu e se recusou a deixar que alguém o visse de novo. Quando o velho morreu em 1991, o fóssil não foi encontrado em lugar algum. O último lugar onde ele foi visto foi embaixo da sua cama. Imagina esconder algo com 150 milhões de anos embaixo da sua cama. Talvez Oppitt tenha escondido como um ato final de egoísmo, ou até mesmo o tenha enterrado com seu corpo. Onde quer que esteja, existem apenas 11 exemplares dessa criatura notável, o que torna a ganância de Oppitt um golpe para a paleontologia. Felizmente, o Museu Maxberg fez uma réplica do fóssil antes que o irritante dono da pedreira
caveira o pedisse de volta. E esse foi literalmente um caso de alguém que não quis largar o osso. Você já encontrou algum artefato incrível que depois sumiu sem deixar rastro? Me conta sua história nos comentários e obrigado por assistir.